A mensagem do Evangelho de Cristo Jesus é tão simples e tão importante para a humanidade. Mensagem essa que leva para o homem o conhecimento e a informação para o homem ser salvo. A importância da mensagem do Evangelho para a humanidade é importante para que o homem tenha o conhecimento por onde ele encontrará a sua salvação, por onde ele sairá do juízo de condenação. A mensagem do Evangelho de Cristo é tão simples que qualquer um pode entender, porque Deus não deixou complicado para o homem conhecer a salvação pela sua mensagem. Mas por que existe tanta gente com tanta dificuldade em entender e conhecer o que o Evangelho ensina, que é tão simples? Porque aí entra o trabalho do diabo para perverter, para tirar do homem o conhecimento do Evangelho de Cristo, que é simples e tão importante para o homem. Por quê? Porque o que é o Evangelho? É a informação de Deus trazida para o homem conhecer o meio da salvação diante da situação que ele se encontra de juízo e condenação. O Evangelho é a informação que leva ao homem o conhecimento da salvação, para o homem crer e se dirigir para que seja salvo. Mas o diabo trabalha para tirar isso do ser humano, para que o homem não compreenda, para que o homem não tenha o conhecimento desse amor, dessa graça, dessa bondade, dessa porta, desse caminho que Deus colocou e estabeleceu para o homem sem ele merecer. Deus proporciona para o homem a oportunidade de ser livre da maldição, de ser livre do juízo e não ir à condenação. E tudo isso Deus proporciona, oferece e dá ao homem essa oportunidade por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Sem Jesus, não tem como o homem ser salvo. Pois o apóstolo Pedro vai dizer que ele é o único meio de salvação. Não há outro. Entre os homens, não há outro meio de salvação. Só Jesus Cristo. E isso, quem nos mostra, é Deus, pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho nos traz essa revelação. E aí, Mariano? Eu vou demorar aqui, estou na live agora, viu? Daqui a pouco dá uma passadinha aqui. Tá certo. Pronto. É o meu irmão aqui que veio aqui conversar comigo, mas eu estou aqui levando essa mensagem para você, levando essa instrução para você, porque é muito importante essa informação que eu estou te passando aqui, que eu, não só essa que eu estou te passando, mas todas as outras, que eu estou sempre aqui comunicando com vocês. Porque eu sei da importância do Evangelho. Eu sei a necessidade que você tem. Você tem uma grande necessidade de ter o conhecimento do Evangelho. Eu sei a importância que há na sua vida de conhecer o Evangelho para a sua salvação. O Evangelho, conhecer e crer, não é uma questão de opção religiosa. Não é uma questão de cultura religiosa. Não é uma questão de sair dessa e ir para aquela religião. O Evangelho é uma questão de necessidade que a humanidade tem para ter o conhecimento da salvação e crer. Quando esse conhecimento chegar a você, você crer e seguir na direção do Evangelho para que seja salvo. E Jesus vai dizer que é preciso pregar o Evangelho para todas as pessoas, para que aqueles que ouvem, crendo, sejam salvos. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir
Como vão crer? É por isso que Deus faz com que essa mensagem seja levada a todos. Deus usa homens. Olha o trabalhar de Deus. Homens que sofrem, que padecem, que morrem, que passam necessidade, passam perseguições, passam aflições. Homens que negam suas vidas, abandonam seus quereres, seus prazeres, para se submeter à vontade do Pai, de Deus em Cristo, e cumprir o ministério que Ele nos deu. Olha para aí, que coisa que a gente parar para pensar, irmão. Os apóstolos deram suas vidas pelo reino de Deus. Não foi por nenhuma instituição religiosa. Não foi por trabalho religioso. Não foi para pregar moralidade, princípios e valores de religião. Os apóstolos entregaram, dedicaram suas vidas à pregação do Evangelho. Porque eles entenderam a necessidade que o mundo tem de conhecer essa revelação de Deus pelo Evangelho, pela qual somos salvos, pela mensagem do Evangelho. Paulo, Pedro, João e quantos outros, e hoje também. Tem muitos discípulos de Cristo hoje entregando suas vidas, não para viver uma vida formal de igreja, não para estar pregando valores e conceitos de igreja, mas para propagar o Evangelho. Estão sendo aborrecedores, estão sendo perseguidos, estão sendo defamados, estão sendo processados, estão sendo rejeitados no meio daqueles que dizem que é de Deus, porque estão compromissados com o reino de Deus, em pregar a mensagem do céu, a revelação de Deus para o homem, por onde o homem vai ter o conhecimento da verdade que liberta. É pelo Evangelho, e Paulo vai dizer que esse Evangelho é o poder de Deus. Olha para aí como é importante o Evangelho ser levado às pessoas. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Esse poder de Deus é real, mas só é salvo quem crer. Quem crê. Porém, quem não crê continua condenado. Isso aqui é a realidade que a Bíblia mostra. Foi Jesus Cristo quem pregou, quem trouxe esse conhecimento, essa verdade. E ele disse, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. A importância de se pregar o Evangelho, mas o diabo trabalha para perverter a mente do povo, para não entender, não compreender, não receber a mensagem do Evangelho. O diabo trabalha para falsificar, deturpar, manipular, misturar a mentira dentro da verdade, para tirar o povo da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho mostra ao homem por onde ele encontra a salvação, qual é a esperança dele. Enquanto o diabo levanta aí conceitos religiosos, propagados pelo sistema religioso, que leva o povo a entender que vai a Deus, que é salvo, que tem a vida com Deus, por outros meios, por méritos humanos, por obras do homem, por boas obras, por virtude, dentro de sacrifício, de devoção, de vida religiosa, de cumprir regra, norma, de viver cerimonial, sacrifício religioso. Olha o que o diabo faz. Tira as pessoas do entendimento do Evangelho, que mostra ao homem o caminho para Deus, a verdade de Deus, a vida com Deus, e por onde o homem vai chegar a Deus, que é Jesus. Mas o diabo, usando conceitos malditos das trevas, que é divulgado, propagado, disseminado no entendimento do povo, dentro do sistema religioso, onde o povo entende, onde o povo está vivendo, onde o povo entrega suas vidas, consagram suas vidas, dedicam suas vidas, não é a Cristo, não é dentro da direção do Evangelho, é dentro da direção dos homens do sistema religioso, o povo devoto, praticante, consagrando, priorizando, sendo dependente de uma vida de serviços na religião, na instituição, no sistema religioso. O diabo trabalha para tirar do povo o entendimento da verdade do Evangelho, por onde o povo encontra o caminho para a esperança da salvação, para a direção com Deus. Não é dentro de nenhum critério religioso
que o sistema estabelece como regra e meio para o povo viver para Deus, estabelecido pelos homens dentro do sistema religioso. É o Evangelho que nos dá esse conhecimento. E o Evangelho não é uma regra de doutrina, de princípios, de valores formulado pelos homens dentro de religião, do sistema religioso. O Evangelho é a informação de Deus que veio ao mundo por Jesus Cristo. Ele que trouxe essa revelação. Ele que trouxe essa verdade para o nosso conhecimento. O Evangelho é a informação de Deus que Jesus Cristo veio, trouxe ao mundo e enviou os seus discípulos para continuar pregando, levando para o mundo o conhecimento dessa informação que leva o homem a Cristo. Não é a nenhum lugar. Não é estar preso, escravizado dentro de uma vida com fardos, com julgos, com obrigações, com regras, com normas de religião. O Evangelho não leva ninguém a viver isso. O Evangelho é uma novidade de vida. É uma informação que muda o nosso entendimento, que trabalha o conhecimento do nosso entendimento para conhecer a verdade que nós não temos o conhecimento dela sem o Evangelho. O homem precisa conhecer a sua situação decadente, deplorável, lastimável, tenebrosa, medonha, terrível, que o homem se encontra. O homem só vai ter o conhecimento da sua miséria espiritual, da sua situação, do juízo que se encontra ele, se ele crê no Evangelho. É o Evangelho que nos dá essa ciência. É pelo Evangelho que temos o conhecimento dessa miséria e o conhecimento da esperança para sair dessa miséria. É o Evangelho de Cristo. É pelo Evangelho que o homem vai ter o conhecimento de que ele está dentro de um juízo divino, condenado, julgado e indo à sentença. É pelo Evangelho também que o homem vai conhecer o caminho, o meio para ser livre, absolvido desse juízo e livre da sentença para não ir à condenação. É pelo Evangelho que nós conhecemos, irmãos. E o Evangelho é uma mensagem simples, é uma mensagem objetiva, que dá ao homem o conhecimento. É como se uma pessoa estivesse num lugar perdido, não sabendo a direção por onde seguir para sair daquela situação que ele estava perdido, de perigo. E alguém vem e informa para ele. E ele vai e dirige nessa direção e é livre daquela situação. Ele encontra o norte, a direção, por onde ele vai estar seguro e protegido. Isso é a mensagem do Evangelho. Não é levar ninguém a viver escravo, preso, dentro de uma vida subjugado por regra, por normas, por mandamentos, ordenança, por metas que os homens colocam dentro do sistema religioso para o povo viver, como se fosse um meio de salvação, como se fosse um meio de vida com Deus, como se fosse um meio para chegar a Deus. O Evangelho, irmão, é uma informação. E o diabo trabalha para tirar essa informação do conhecimento daqueles que precisam ter o conhecimento para serem salvos. A humanidade precisa, a humanidade necessita da mensagem do Evangelho. E o trabalho da igreja é esse. A incumbência que Deus deu à igreja é essa. A missão da igreja é essa. Não é criar um ambiente para proporcionar para o povo atração, entretenimento, apresentações, para criar shows, para criar movimentos, para criar um bocado de coisa para o povo viver lá buscando e praticando. A tarefa, a obrigação da igreja é propagar a mensagem, é tornar essa mensagem ao conhecimento de todos. Essa é a nossa função como membros que formam a igreja de Deus, é propagar essa mensagem do Evangelho a toda criatura, aqueles que estão ao nosso alcance, no nosso viver, no nosso cotidiano. Nós temos que mostrar ao povo essa realidade que o Evangelho nos informa. O que a humanidade precisa não é de igrejas, não é de vida religiosa, não é de ambiente para viver social. O que a humanidade precisa não é de culto de poder, culto de milagre, não é de sacrifício, de penitência, de pacto, de voto. O que a humanidade precisa não é de uma instituição religiosa para estar ali sendo negócio, sendo dominado, sendo propriedade daquele sistema. O que a humanidade precisa é conhecer a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que a
a humanidade precisa é conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus, para tirar o homem que está nas trevas e trazer para a luz, para livrar o homem que está no poder de Satanás e trazê-lo para Deus, para que ele tenha a esperança da vida eterna. Isso é o que nós temos que fazer como igreja de Deus. Povo que Deus separou por meio da nossa fé em Cristo, nós somos reis e sacerdote para a representação do reino de Deus na terra. O reino de Deus não é uma instituição religiosa, o reino de Deus não tem aparência exterior, o reino de Deus está em nós, em todo aquele que creu em Jesus Cristo. E nós somos representantes do reino de Deus, não é uma instituição, somos nós que estamos em Cristo com a obrigação de propagar a mensagem do reino de Deus, o evangelho da salvação, para que todo aquele que crê seja salvo. O que a humanidade precisa é conhecer aquilo que está revelado no evangelho. O que a humanidade precisa é receber as informações do Evangelho, que é importante para levar o conhecimento para o homem perdido, por onde ele encontrará a salvação, tendo a esperança. O que a humanidade precisa é da mensagem do Evangelho pregada, informada e levada ao conhecimento dessa humanidade. Tudo que a humanidade precisa para a sua bem-aventurança está revelado para nós no Evangelho. A principal mensagem do Evangelho é mostrar ao homem a salvação. O objetivo do Evangelho é informar o homem da sua perdição e dar ao homem a esperança do conhecimento da salvação que ele precisa. Tudo isso no conhecimento de Cristo, em Cristo, por Cristo. Nada fora de Cristo vai o homem alcançar de Deus. A humanidade precisa da mensagem do Evangelho. E quando eu paro para analisar o que é o Evangelho, o que é que o Evangelho informa, qual é o conteúdo da informação do Evangelho, eu analiso e olho o que estão pregando por aí, pego o que estão vivendo como um Evangelho, o que o povo está sendo formado e ensinado como Evangelho, e quando eu faço uma análise daquilo que realmente, verdadeiramente o Evangelho de Cristo mostra, eu vejo a investida de Satanás dentro desses ambientes que diz que é evangélicos, que estão pregando o Evangelho, que são de Deus. Quando eu analiso que esse povo está sendo vivido, formado e aprendendo dentro desses ambientes, eu aí vejo a investida do diabo, levando esse povo para a perdição e tirando desse povo o conhecimento do Evangelho. Porque o diabo trabalha nessa forma. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Porque não é igreja nem religião o lugar que leva o homem à esperança da vida com Deus, que dá ao homem o conhecimento da salvação. O diabo está trabalhando para tirar do povo o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é igreja evangélica, não é igreja católica, não é igreja adventista, não é igreja congregacional cristã do Brasil, não é a igreja assembleia que diz que é de Deus, não é a igreja batista, não é nenhuma religião, meu irmão. O poder de Deus por onde o homem encontra a salvação é pelo Evangelho. E o Evangelho é Jesus. O que é que o povo tem vivido aí em nome de Evangelho? O povo preso, escravizado, manipulado, alienado, dependente, consagrando, devotando sua vida, aonde priorizam, aonde entregam suas vidas para viver dentro do sistema sobre fardo, regra, norma, servidão, como se fosse para Deus. E o pior de tudo, perdidos. Estão indo para o desprezo, a vergonha e a condenação eterna. Com todo o sacrifício, com toda a devoção, com todo o zelo que diz que é para Deus, dentro da religião, estão perdidos no anátema. Nada disso vai levar o homem a Deus. Nada disso serve. Se ele não crê no Evangelho e não se converter pela informação do Evangelho, naquilo que o Evangelho mostra, todo esse sacrifício que os religiosos vivem aí no mundo é vã. Não serve. Não proporciona nada, nenhuma graça de Deus para o homem. O povo está aí perdido na mentira, achando que estão alcançando graça de Deus dentro das suas formalidades religiosas, das suas obrigações, sacrifícios e devoção religiosa. Estão pensando que estão em Deus, mas o Evangelho vai abrir o teu entendimento. O Evangelho é a luz de Deus que ilumina o entendimento. Por isso que Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios 4:4, o Deus desse século, o diabo, cegou
o entendimento dos incrédulos. Por quê? Para quê? Qual o objetivo de Satanás trabalhar no entendimento do homem? Para tirar dele o conhecimento do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus por onde esse indivíduo é salvo. O diabo leva as pessoas a ser escravo de religião, ser devoto, ser praticante, a viver se martirizando, fazendo sacrifício religioso, devotando sua vida a isso, aquilo, outro, porque o diabo sabe que isso aí faz o homem continuar perdido, não leva o homem a Deus. O que o diabo trabalha para impedir o homem de conhecer e de crer é no Evangelho de Cristo, para o homem não ser salvo. Salvação é pelo Evangelho, não é por nenhuma igreja, nem por nenhuma vida de devoção religiosa. Jesus vai dizer que o diabo, ele trabalha para tirar do homem o conhecimento da palavra, para que o homem não se salve crendo na palavra. Não é tirar o homem de igreja para que o homem não se salve saindo da igreja, porque salvação não é igreja, a igreja não é lugar de salvação. Igreja não é o centro, não é o alicerce, não é o fundamento da minha vida com Deus. É Jesus o conhecimento dele que o Evangelho me mostra. E quando o homem não tem isso, ele pode estar dentro de igreja, dentro de qualquer lugar, continua perdido. Esse é o trabalho do diabo, irmão. Foi Jesus quem disse isso, Lucas 8:12. O Evangelho é a informação que a humanidade precisa ter e depois de conhecer, crer, para ser salva. Olha o que é o Evangelho. Olha o conteúdo da mensagem do Evangelho. João 3,16. Jesus vem pregando o Evangelho e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o objetivo do amor de Deus manifestado para a humanidade. Para quê e por quê? Porque o homem estava julgado e condenado, indo para a eterna condenação. Pelo muito amor que Deus amou a humanidade, não pelo que eles fazem de bom, porque de bom ninguém faz nada. Diante de Deus todos estão no abominável, reprovado, sob a ira de Deus. Mas a partir daí, Deus manifesta o seu amor para proporcionar para o homem um meio para que o homem saia dessa condição. E esse meio que Deus proporciona não é uma vida religiosa dentro de nenhuma igreja. Não é uma vida de caridade, de bondade e de boas obras. Não é uma vida pela virtude do homem, por onde Deus vai conceder ao homem o perdão, oferecer ao homem a sua graça. Não é por esses méritos, nem por esses meios. Deus agora proporciona. E esse meio que Deus proporciona, ele revela o amor dele pela humanidade. O próprio Jesus é quem está pregando isso, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor levou Deus a uma ação. Qual é a ação? Enviar o seu Filho. Para que ele enviou? Para salvar aquele que está condenado e perdido. Para que ele não sofra a condenação, mas que ele tenha a salvação que ele não merece. Mas Deus quer dar a todos, porque Deus para salvar não faz acepção. Ele quer que todos se salvem. E ele ama todos. E a porta da salvação ele colocou para que todos entrem por ela e seja salvo. Ele não empurra ninguém. Ele não decreta, você vai ser salvo e você condenado. Ele manifesta, proporciona o meio de salvação para todas as pessoas, independente da cor, da raça, da cultura, da religião, de qualquer coisa, bom ou ruim, todos estão julgados e condenados. Todos precisam de salvação. E Deus proporciona essa salvação. Essa porta que Deus abriu. Esse caminho que Deus estabeleceu. Para o homem sair da miséria, do juízo eterno. Está aberto para todos. Cabe a todos crer e entrar por essa porta para ser salvo. Essa porta não é a religião católica. Essa porta da salvação não é a religião evangélica. Essa porta da salvação não é o grupo de religiosos testemunhos de Jeová, nem de Mormon, nem de Adventista, nem de nenhuma igreja que diz que é o lugar da graça. Essa porta da salvação, essa graça, essa manifestação do amor de Deus é o próprio Jesus Cristo. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém, isso é condicional, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus vai dizer, quem crê nele
não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. João 13:18. Isso é o Evangelho, isso é a mensagem, isso é a informação que todos precisam conhecer, isso é pregar o Evangelho, é levar o homem a esse conhecimento que eu estou aqui passando para você. O amor de Deus está manifesto aí para todos. Não é para um e outros não, é para todos. É para todos, porque todos estão dentro da condenação eterna. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem aos olhos de Deus, merecedor da salvação. Todos já estão dentro da condenação do pecado. Todos estão perdidos e afastados de Deus. Sem Jesus, ninguém terá vida com Deus, mas vai sofrer a ira dele para sempre. João 3,36. É isso que o Evangelho nos mostra. Não é essas mensagens melancólicas, emocionalistas, de autoajuda, que o povo está vivendo, buscando, centralizando sua vida, não em Cristo, mas dentro de uma igreja, através de ritual, de sacrifício, de penitência, de obra religiosa. O povo está centralizando sua vida, não é em Cristo. O povo está se conduzindo numa vida para Deus, não é em Cristo. O povo está consagrando e devotando sua vida como se fosse para Deus, não é a Cristo. Pela sua palavra, é as igrejas, pelas regras, normas e as obrigações que os homens colocam dentro do sistema religioso para o povo viver e se submeter como se fosse para Deus. Meus irmãos, acordem, vão aprender, vão buscar o conhecimento do Evangelho de Cristo para vocês serem libertos. Acordem, acordem. O que é o Evangelho, irmão? Tanta gente aí complicando a mensagem, porque isso é muito profundo, porque isso é complexo, porque o homem não pode entender isso, tem que ter a revelação de Deus, tem que você fazer um curso de teologia, você tem que fazer um jejum de 200 dias para você entender isso. Não precisa nada disso. A mensagem é simples e objetiva. Deus não deixou complicado para o homem entender o que ele precisa para ser salvo. Quem está complicando é esses homens aí, enviados de Satanás, que está colocando termos, regras, normas, estão botando obstáculo no caminho que já foi livre, estão colocando novamente o templo, estão colocando o sacerdote, estão colocando o sacrifício, estão colocando oferenda, estão estabelecendo novamente todo aquilo que foi tirado por Deus e através de Jesus o caminho foi aberto. O diabo tem levantado o homem para estabelecer novamente obstáculo que impede o homem de chegar a Deus. Não, tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que vir cumprir a regra, a meta, a norma da instituição. Se não tiver numa igreja, não é de Deus. O Evangelho não pede nada disso, irmãos. O Evangelho, o caminho está aberto para todo aquele que quiser chegar a Deus, por o único meio que é Jesus, esse caminho. Nós temos a ousadia de estar direto na presença de Deus. Não é como antigamente, tinha que ir ao sacerdote, tinha que ir para um templo, tinha que ir oferecer sacrifício. Hoje nós não precisamos de nada disso. O véu foi rasgado, simbolizando aquilo que impedia a gente chegar a Deus. Aí vem o sistema religioso e coloca o véu de novo. Toda a exigência que era na lei, que pedia para o homem cumprir através de ritual de sacrifício, não é mais necessário. Jesus cumpriu tudo isso para que o acesso a Deus fosse livre, para que a gente chegasse a Deus. Aí vem o sistema religioso através desses muitos líderes falsificadores da palavra, ministros do reino das trevas, colocando um bocado de regra, um bocado de norma, um bocado de princípio, de obstáculo, que se você não passar por eles, não pode chegar a Deus. O homem agora tem o acesso livre a Deus por meio da fé. Essa fé em Jesus é só crer e se converter, irmão. Jesus já fez tudo para nos proporcionar a salvação. O povo está aí atrás de se flagelar, de cumprir regra, de viver ritual, cerimonial. Não, tem que fazer isso, senão Deus não me abençoa. Tem que cumprir isso, senão não alcanço a bênção. Tem que ir para ali, porque senão não encontro Deus. É tanta coisa que o povo está preso, praticando, porque não conhece o Evangelho. Quando você conhecer o Evangelho, você vai ver que tudo já foi feito, consumado, realizado. Não foi pelo pastor, pelo papa, pelo padre, nem por mim, nem por ninguém. Foi por Cristo. E quando eu creio em Cristo,
Toda a virtude de Cristo é ortogada em mim, para que eu alcance o perdão, a graça, a justificação, para estar tendo acesso em comunhão com Deus, a partir de Cristo. Não é a partir da minha religião, não é a partir da minha vida religiosa, não é a partir da minha vida de usos e costumes, não é a partir da minha formalidade, da minha santidade, da minha virtude. Eu sou santo porque eu não faço isso. Eu sou de Deus porque eu estou nessa igreja. Não é por isso, irmão. Se você estiver colocando sua vida, se gloriando nessas coisas, você está perdido mais do que qualquer um. Se gloriei no Senhor. Eu sou santo porque Jesus me santificou. Eu estou justificado porque Jesus me justificou. Eu estou em comunhão, em paz com Deus porque Jesus me concedeu essa paz. Eu estou dentro da vitória, da esperança, da salvação de Deus porque Jesus venceu para me dar a vitória. Jesus morreu para me dar a vida. Jesus sofreu o castigo por onde eu vou ter a paz. Jesus desceu ao inferno para que eu pudesse subir aos céus. Aleluias! Tudo é em Jesus e por Jesus. É isso que o Evangelho mostra. O sistema religioso tira o povo do alvo, da direção. A mensagem do Evangelho é simples e objetiva. Você precisa conhecer. O que a humanidade precisa é estar sendo informada com essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, com essa informação que eu estou aqui proporcionando para vocês. Isso é pregar o Evangelho. É a missão da igreja. É o que nós temos que fazer como membros dessa igreja de Deus. Não se coloque propriedade de nenhum sistema religioso. Não se coloque como membro e propriedade de nenhuma organização religiosa, submisso, escravizado no domínio e na autoridade dos homens que se colocam como cabeça, para o povo estar submisso como se fosse a Deus. Se converta a Cristo, para que você seja membro da igreja de Deus, não membro de nenhuma igreja. Você só vai ser membro da igreja de Deus quando se converter a Cristo, para receber o selo, não é o batismo nas águas, dentro de igreja pelo pastor, pelo líder da igreja. É o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo, só quem batiza é Jesus. O Espírito Santo é o selo que me garante propriedade de Deus, que me sela para o dia da redenção, que me torna filho de Deus, herdeiro da promessa e da herança de Deus, selado pelo Espírito Santo. Quando isso acontece, quando nós cremos em Jesus com fé e com entendimento, naquilo que Deus revelou, o amor de Deus, revelado para nós, manifesto para nós em Cristo, porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça manifestada, que traz a salvação para todos os homens, é Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem tanta gente aí se gloriando, né? Não, eu sou salvo, eu sou santo, porque eu sou da igreja. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não uso isso, eu não uso aquilo. Bom dia. E o povo se gloriando na sua obra de caridade, na sua vida religiosa, nos seus sacrifícios religiosos, nas penitências, nos flagelos, nos cerimoniais, porque eu cumpri isso, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, eu sou batizado, eu vou para a ceia, eu participo dos trabalhos da igreja. Tem tanta gente se gloriando dentro de igreja, dentro de trabalho de igreja, dentro de obra, de função, de devoção de igreja. Ei, essa glória é vã. Se gloriei em Jesus, pois é por Ele que nós alcançamos a graça de Deus. Por fé. Por fé. Isso não é por obra, é por fé. Que somos salvos pela graça. O favor imerecido de Deus, por onde o homem encontra a salvação. E esse favor é Jesus Cristo. É o Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Ele é o Salvador. Não existe outro, só um. Por onde o homem é salvo?
Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. É isso que nós, como igreja, temos que pregar. Trazer o povo ao conhecimento do Evangelho. Levar o povo a Cristo. Trabalhar em prol do reino de Deus, não do reino do homem, dentro de instituição, igreja alguma. Se dedicar não ao reino do homem, dentro de igreja, trabalho de igreja. Isso não é obra de Deus. Se dedicar ao reino de Deus, anunciando ao mundo, informando ao mundo a obra de Deus que leva o homem a ser salvo. Essa obra de Deus é Cristo, que nós temos que pregar, anunciar, para que todo aquele que crê seja salvo. Era isso que os apóstolos pregavam. A Jesus. O texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, vai dizer que todos os dias eles não cessavam e não deixavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. As pessoas estivessem lá no templo dos judeus, estivessem nas casas, eles estavam com a missão. A missão da igreja é anunciar Jesus, mostrando ao mundo que o juízo sobre a humanidade já foi decretado. Mas Jesus Cristo é a esperança por onde a humanidade pode ser livre do juízo. Foi essa mensagem que Paulo pregou. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o versículo 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. Esse dia há de vir. O que há de vir virá e não tardará. É vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? É o que está revelado em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Temei a Deus, porque é chegado o grande dia do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Está revelado esse juízo. Esse juízo é um fato. Esse juízo é uma realidade. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar desse juízo. Essa é a mensagem do Evangelho. João 5, 24. Olha o que Jesus diz. Todo aquele que crê naquele que me enviou e guarda as minhas palavras tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o motivo pelo qual você, eu e toda a humanidade precisa de Jesus. Para poder ter a vida eterna. E não estar na condenação eterna. Ser livre dessa condenação. E sair da condição de morto, separado de Deus. E vir a vida com Deus, a comunhão, a reconciliação com Deus. É para isso que nós precisamos de Jesus. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha o que Jesus vai dizer. Tem a vida eterna. Isso é instantâneo. É presente. No momento que o indivíduo crê em Jesus por fé e se arrepende convertido a Ele, o homem agora tem a vida eterna. Porque o homem sem Jesus, ele está na condenação eterna. Mas quando ele crê em Jesus, há uma mudança de situação no lado espiritual com Deus. Aquele homem sai de uma condição para outra. Essa é a importância de crer em Jesus. Ele tem a vida eterna. Não está indo mais ao juízo. Porque agora ele foi livre, absolvido do juízo. Não irá a juízo para a condenação. Ele agora está salvo do juízo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é em nenhum outro lugar. É em Cristo o lugar da salvação. E Jesus vai dizer, e passou da morte para a vida. O homem sem Jesus, ele está separado de Deus pelas ofensas e pecados, por sua transgressão, pois ele é um pecador. Romanos capítulo a gente vai ver isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos estão afastados, separados de Deus, pelas ofensas e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque todos pecaram. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E afastados estão da glória de Deus. Romanos 13, 23. E a gente vai ver agora a palavra de Deus nos dizer que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos livrar da ira de Deus, que é o juízo eterno. Isso está lá na primeira carta de Paulo. Aliás, isso está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer que Cristo, Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Não era porque era bonzinho, não. Estávamos na condição
de rebeldes, transgressores, inimigos de Deus. Porque Deus não vai salvar quem é bonzinho. Jesus disse, os sãs não necessitam de remédio, mas os doentes. Jesus veio para os doentes, os que estão condenados pelo pecado com a doença que leva o homem à morte eterna. E quem há no mundo que está isento de pecado? Quem há no mundo que não está com essa doença do pecado? Quem é? Quem é? De Adão para todos os que nasceram e vão nascer ainda, e já morreram, ninguém é isento de pecado. Mas Jesus Cristo veio como homem, nasceu na natureza humana, debaixo de maldição, mas não sofreu a maldição porque ele não pecou. Ele permaneceu puro, imaculado, nunca pecou, ainda que ele foi tentado por Satanás em várias formas para cometer o pecado. E o que é o pecado? O desvio da vontade de Deus. O que é o pecado? É sair do princípio de Deus, da palavra de Deus. O diabo tentou isso por muitas vezes, tirar Jesus da vontade do Pai. Na cruz, ele foi tentado amaldiçoar o povo. Jesus perdoou. No deserto, ele foi tentado a dar vida, desejo, à sua soberba, à necessidade carnal. Jesus venceu a tentação do diabo. Transforma a pedra em pão. Jesus disse, não, o homem não precisa só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Te lança daí para baixo. Jesus disse, não, eu não vou ser soberbo, não vou querer mostrar nada a ninguém. Eu conheço a vontade do Pai, não tentará o Senhor teu Deus. Aí o diabo vem agora e diz, eu vou te dar todas as glórias do mundo. Se prostra a mim. Jesus não queria a glória do mundo. Ele queria glorificar o Pai. É isso que nós devemos fazer. Jesus se submeteu ao Pai e resistiu ao diabo e não pecou. Ele é santo, é imaculado. É por isso que eu e você precisa de Jesus, para que Ele nos santifique, porque Ele sendo justo, Ele pode nos justificar. Ele sendo santo, Ele pode nos santificar. Não busque se santificar pela sua justiça, pelas suas obras, porque se você for buscar se justificar diante de Deus pela sua justiça, pelas suas obras, você continua perdido e condenado. É o que está revelado lá em Isaías 64:6. Toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Não serve para o homem chegar a Deus. Nada que o homem faça vai lhe dar o mérito da justificação de Deus. Não adianta se flagelar, se martirizar, viver penitência. Não adianta ser devoto, ser radical, zeloso, praticante de nenhuma religião, de nenhuma igreja. Isso não vai lhe levar à justificação de Deus. É crer em Jesus. É por Ele que somos justificados. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 27. Dá uma lidinha aí, irmão. Deus justifica o homem por meio da fé em Jesus Cristo. E quem não aceita esse meio, rejeita o meio que Deus estabelece. Quantos estão aí buscando ser de Deus, estar em Deus, achando que são de Deus, por meio dos seus méritos, da sua formalidade religiosa, da sua vida de zelo, de valor pela religião? Vocês estão perdidos, irmãos. Vão conhecer o que o Evangelho informa. Vocês precisam conhecer o Evangelho. O povo está vivendo dentro de igrejas evangélicas, perdido do conhecimento do Evangelho. Porque eu sempre digo e vou continuar dizendo, não confundam igrejas, instituição religiosa do sistema religioso evangélico com o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver o que o povo vive dentro dessas igrejas evangélicas com o Evangelho. Não tem nada a ver o que o povo é ensinado, formado dentro dessas igrejas evangélicas com o Evangelho. O que o povo está vivendo dentro dessas igrejas evangélicas é desviando-se do Evangelho. É um Evangelho anátema. É vento de doutrina. É doutrina de demônios que está levando esse povo a apostatar da fé. O que o povo está vivendo dentro de igrejas evangélicas é uma adoração vã, é um culto a Deus, é um ajuntamento, é uma vida de louvor e adoração a Deus vã, reprovada. Vocês precisam conhecer o que é o Evangelho. O povo dentro das igrejas, sendo devoto e praticante, não sabe o que é o Evangelho. Pode perguntar a qualquer um desses religiosos o que é o Evangelho. Eles não sabem dizer. Eles vão dizer, é Jesus para você estar numa igreja, para ser salvo, para viver para Deus. Não.
Deus não manda ninguém viver para Ele por meio de igreja. Deus não manda ninguém se dirigir a Ele por meio de igreja. Deus não manda ninguém santificar sua vida, ser devoto e praticante numa vida de fé para Ele por meio de nenhuma igreja. O que Deus nos mostra no Evangelho é o caminho, é a verdade, é a vida. Por onde vamos chegar a Ele? E esse caminho, essa verdade, essa vida, não é nenhuma igreja nem nenhuma instituição religiosa. É o próprio Jesus Cristo. João 14,6. Isso é o que o Evangelho nos ensina. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Olha para aí, irmão. E o povo ainda acha que vai encontrar Deus, que vai adorar a Deus, que vai buscar a Deus aonde, irmão? Qual é o entendimento do povo? Vou buscar Deus, vou adorar Deus, vou para a casa de Deus. Eles não conhecem o que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina isso. Então, você como membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus, cumpra a missão. Leve essa informação para o povo. Não se preocupe em colocar sua vida escravizada na dependência de obra de sacrifício de igreja nenhuma, não. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é Jesus. E nós, como Igreja de Cristo, temos que levar para o povo o conhecimento da obra de Deus, que é Jesus. Pregar a Jesus. Anunciar ao mundo o único meio de salvação para o homem crer, para que seja salvo. Amém, meus irmãos? Então, fica essa orientação para vocês nesse momento. Esse é o meu trabalho no reino de Deus. Divulgar a obra de Deus, que salva, que liberta, que é o poder para libertar o homem das trevas, do domínio de Satanás. Essa obra é o Evangelho. É Jesus, por onde o homem tem o conhecimento da verdade, por onde ele vai ser liberto. Amém, meus amados irmãos? Fiquem na paz, evangelista Wellington Ramos, sempre comunicando com vocês a verdade do Evangelho de Cristo, em serviço, a serviço do reino de Deus, operando na terra. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não está ali, nem aqui, nem acolá. Não é nenhuma denominação religiosa. O reino de Deus está em todo aquele que creu em Jesus Cristo. O reino de Deus está implantado em nós, que cremos em Jesus, guiado pelo Espírito Santo, servindo, submisso ao rei desse reino, que é Jesus. Não é nenhum pastor presidente de nenhuma instituição religiosa. A cabeça desse reino é Jesus. O guia, o pastor, o nosso mestre, nosso oráculo, nosso guru é Jesus. A nossa vida de devoção, de obediência, de submissão é ao rei do reino de Deus, Jesus Cristo, pela sua palavra. Não é o rei do reino dos homens, os pastores, presidente, papa, padre e os líderes religiosos, com as suas regras, normas estabelecidas para o povo viver, cumprir e observar. Cuidado, seja liberto, conheça a verdade e por ela você será liberto. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vai lá no YouTube, aqui no Face, onde eu estou gravando essa live. Lá no Kawaii também, vários vídeos de instruções, levando para vocês informações com conteúdos poderosos para iluminar a tua mente e te libertar. Visita-me também na minha página no Instagram. E estamos aí sempre proporcionando, cada momento, cada instante, enquanto aqui estiver, levando a luz de Deus para iluminar os que estão nas trevas neste mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a minha missão, do qual fui chamado por Deus, vocacionado para o ministério da evangelização.